o peso que o peito não suportava. José tinha 42 anos e uma vida que, aos olhos de muitos, parecia estável. Casado com Maria, pai de 2 filhos pequenos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Mas havia meses que algo o atormentava. Não era apenas o cansaço do trabalho ou as contas que nunca davam para pagar tudo no final do mês. Era um aperto no peito que vinha toda manhã, como se uma mão invisível esmagasse seu coração. Os médicos falavam em estresse, ansiedade, até sugeriram exames mais profundos, mas José não tinha dinheiro para isso. E, mesmo que tivesse, o medo do diagnóstico era pior que a dor. As noites eram as piores. Ele se deitava ao lado de Maria, fingindo dormir, enquanto suava frio e rezava em silêncio: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Mas a resposta não vinha. Até que uma tarde, enquanto consertava um carro, o dono da oficina, um homem simples chamado seu Antônio, percebeu seu rosto pálido e as mãos trêmulas. José, você não tá bem, não? Já tentou ir na igreja? Perguntou, enxugando as mãos na calça surrada. Igreja? Eu não vou nessas coisas, seu Antônio. Não adianta. Não é essas coisas, rapaz. É a congregação. Lá não tem frescura, não. É só a palavra de Deus e oração. Minha mulher sarou de uma dor nas costas que nem médico explicava. Vem domingo, pelo menos uma vez. José não prometeu nada, mas guardou o endereço no bolso da camisa. No domingo seguinte, ele acordou com o aperto habitual, mais forte que nunca. Maria, preocupada, insistiu. Vai, José. O que você perde? Se não adiantar, a gente volta para casa. Ele concordou, mais por cansaço do que por fé. Quando chegaram à congregação cristã no Brasil, José se surpreendeu. Não havia bandeiras, nem palcos, nem música alta. Só um salão simples, com bancos de madeira envernizada, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de chapéu, outros com lenços na cabeça. As mulheres de saia longa, os homens de camisa abotoada até o pescoço. Ninguém falava alto, ninguém se exibia. Só uma quietude respeitosa. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, abriu a reunião com um hino. Todos cantavam a capela, sem instrumentos, e José sentiu algo estranho. Apesar da dor no peito, aquelas vozes o acalmavam. Era como se cada nota carregasse uma sinceridade que ele não encontrava em mais nenhum lugar. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Ele não conhecia a letra, mas repetia as palavras em voz baixa, como se fossem um bálsamo. Depois dos hinos, veio a leitura da Bíblia. O ancião leu Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. José sentiu os olhos ardendo. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ele. Em seguida, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e José, hesitante, fez o mesmo. Nunca tinha orado em público, nunca tinha pedido nada a Deus com tanta urgência. Mas ali, entre pessoas que nem conhecia, as palavras saíram sozinhas. Senhor, eu não sei se o Senhor me ouve, mas eu tô cansado. Não aguento mais essa dor. Se o Senhor existe, me tira isso de mim. Eu preciso trabalhar, preciso cuidar da minha família. Não houve gritos, nem dramatização. Só silêncio e lágrimas escorrendo. Quando se levantou, sentiu uma mão no seu ombro. Era uma irmã mais velha, de rosto marcado pelo tempo, mas com um sorriso que parecia vir de outro mundo. Deus ouve, meu filho. Ele sabe do seu sofrimento. Fique firme. O culto terminou com a Santa Ceia. José observou, emocionado, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Jesus. Não participou, ainda não era batizado, mas algo dentro dele mudou. Quando saiu da igreja, a dor ainda estava lá, mas mais leve. Como se uma carga tivesse sido dividida. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Começou a ler a Bíblia que ganhará de um irmão, a participar das reuniões de doutrina. Maria, que sempre teve fé, sorria ao vê-lo tão diferente. Até as crianças notaram. Papai, você tá mais feliz. Disse o caçula, abraçando suas pernas.
José sorria, mas a dor ainda vinha pelas manhãs. Até que, no culto de um domingo chuvoso, depois de mais um hino cantado com o coração, o ancião pediu testemunhos. Uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma enfermidade. Outra falou da providência em meio à falta. José sentiu algo pulsar dentro dele. Quando o ancião olhou em sua direção, como se soubesse, ele se levantou. Tremendo, mas com voz clara, contou sua história. O aperto no peito, os médicos, o desespero, as noites sem dormir. E então, com lágrimas nos olhos, pediu: Irmãos, orem por mim. Eu quero ser livre disso. Não houve alarde. Os irmãos simplesmente se ajoelharam novamente, e o ancião orou com uma fé que José nunca tinha visto. Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca no nosso irmão José. Livra-o desse mal, em nome de Jesus. Quando José se levantou, sentiu algo diferente. Uma paz. O culto terminou, e ele foi para casa com Maria, sem pressa. No dia seguinte, acordou esperando a dor. Mas ela não veio. Esperou mais um pouco. Nada. Tocou o peito, respirou fundo. Nada. Maria olhou para ele, incrédula. José, você tá bem? Ele assentiu, sem palavras. Não foi só aquele dia. Nem na semana seguinte, nem no mês que veio. Os exames que finalmente conseguiu fazer não mostravam nada de anormal. Os médicos disseram que às vezes o corpo se ajusta, mas José sabia a verdade. No domingo seguinte, ele estava lá novamente, desta vez para ser batizado. Quando saiu das águas, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não era só a ausência da dor. Era a certeza de que não estava sozinho. Anos depois, José ainda conta essa história para os novos irmãos que chegam à congregação. Sempre termina com a mesma lição. Deus não precisa de espetáculo. Ele só precisa de um coração sincero. Na congregação, a gente aprende que a fé não é para mostrar para os outros. É para viver. E quando a gente entrega os pesos para Ele, mesmo os que a gente acha que não tem jeito, Ele cuida. E então, com os olhos brilhando, ele repete o que ouviu daquele irmão velho, na primeira vez que pisou na igreja. Fique firme. Deus ouve. Naquela mesma semana, José voltou para casa com um coração leve, mas ainda havia um detalhe que o incomodava. Sua mãe, Dona Maria, nunca tinha aceitado ir com ele à igreja. Sempre dizia que já era velha demais para mudar, que suas dores nas pernas não a deixavam sair de casa. José orava por ela todas as noites, pedindo a Deus uma oportunidade. Até que um dia, enquanto arrumava a casa, Dona Maria escorregou e caiu. A dor foi tão forte que ela não conseguiu se levantar. José, desesperado, ligou para os irmãos da congregação. Em menos de uma hora, 2 obreiros estavam lá, orando com eles. Um deles, irmão Paulo, colocou a mão na cabeça de Dona Maria e disse com firmeza: Irmã, o Senhor não quer ver a senhora sofrendo. Ele quer que a senhora conheça o seu amor. Naquele momento, enquanto as mãos dos irmãos estavam sobre ela, Dona Maria sentiu algo estranho. Não foi um alívio imediato, mas uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Os obreiros a ajudaram a se levantar, e, para surpresa de todos, ela deu os primeiros passos sem gemer de dor. Eu vou com vocês, disse ela, olhando para José com lágrimas nos olhos. Quero conhecer esse Deus que faz milagres. No domingo seguinte, mãe e filho entraram juntos na congregação. Dona Maria, que há anos não saía de casa, caminhou até o altar sem ajuda. Quando o pastor chamou para a oração pelos enfermos, ela se ajoelhou e chorou como uma criança. Não foi um milagre barulhento, com gritos ou aplausos. Foi silencioso, como um sopro de Deus tocando sua alma. Nos meses seguintes, as dores de Dona Maria foram diminuindo. Não desapareceram de uma vez, mas ela já não reclamava mais. Agora, toda semana, ela estava lá, sentada nos bancos da frente, com sua Bíblia aberta e um sorriso que só quem já sentiu a mão de Deus conhece. José olhava para ela e agradecia. Não era só pela saúde recuperada, mas por ver sua mãe, antes tão amargurada, agora cantando louvores com os braços levantados. A transformação dela era prova de que Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda as pessoas. E assim,
a história de José e Dona Maria se tornou mais um testemunho na congregação. Sempre que alguém duvidava, eles contavam como Deus tinha agido em suas vidas. Não com fogos ou trovões, mas com a simplicidade de um coração que se abre e uma fé que não desiste. Porque no final, como o irmão velho disse, a única coisa que Deus pede é que a gente fique firme. O resto, Ele faz. Os anos passaram, e o testemunho de José e Dona Maria continuou ecoando na congregação. Mas Deus não parava de trabalhar. Um dia, durante um culto de oração, o irmão que presidia fez um pedido que mexeu com o coração de José: quem aqui sente o chamado para servir mais a Deus, que vem à frente? José sentiu algo dentro dele arder. Não era só emoção, era uma certeza. Ele se levantou, tremendo um pouco, e caminhou até o altar. Ali, entre lágrimas, entregou sua vida de vez. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que Deus tinha um propósito para ele. Dias depois, o pastor o chamou para uma conversa. Irmão José, temos visto seu zelo. A igreja precisa de obreiros fiéis. Você aceitaria ser um cooperador? José não hesitou. Começou a servir nas visitas aos enfermos, levando a palavra de conforto para quem estava na cama, assim como sua mãe um dia esteve. E foi numa dessas visitas que ele conheceu a irmã Clara. Ela era uma jovem viúva, com 2 filhos pequenos, que lutava para criar os meninos sozinha. O marido tinha partido há pouco, deixando dívidas e um vazio que parecia não ter fim. Quando José chegou com a equipe de visitas, Clara mal conseguia olhar nos olhos de alguém. Mas ele não desistiu. Toda semana, voltava com um versículo, uma oração, às vezes até um pouco de comida que sua mãe preparava. Até que, numa tarde chuvosa, o filho mais novo de Clara adoeceu gravemente. Febre alta, tosse forte, e o médico do posto disse que precisava de remédios caros. Clara chorava, sem saber o que fazer. Foi quando José chegou, molhado da chuva, com um envelope na mão. Irmã, a igreja não esquece dos seus. Isso aqui é uma ajuda, e nós vamos orar juntos. Eles se ajoelharam ali mesmo, na sala simples, e clamaram a Deus. Na manhã seguinte, o menino acordou sem febre. Os exames deram negativo para qualquer coisa grave. Os médicos não tinham explicação, mas Clara sabia. Ela abraçou José e disse: Deus usou você para me mostrar que ele não me abandonou. E dali em diante, ela também começou a servir na igreja, ajudando outras mulheres que passavam pelo mesmo sofrimento. José, agora como cooperador, via o milagre se multiplicar. Não era só a saúde de sua mãe, não era só a cura do menino de Clara. Era a transformação de vidas inteiras. Ele mesmo, que antes era apenas um rapaz perdido, agora pregava em cultos de doutrina, falando com autoridade das promessas de Deus. Sua mãe, Dona Maria, não perdia um só serviço. Sempre que alguém novo chegava na igreja, ela ia logo falando: Filho, se você ficar firme, Deus vai fazer em você o que fez em mim. E assim, a história deles se tornou um ciclo de bênçãos. José casou-se com Clara, e juntos criaram os meninos no caminho do Senhor. A casa deles virou um ponto de apoio para os necessitados, assim como a igreja tinha sido para eles. Toda vez que alguém perguntava como tinham superado tantas lutas, a resposta era sempre a mesma: não foi força nossa. Foi Deus. Ele só pediu que a gente confiasse. Porque no final, como Dona Maria gostava de dizer, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E José, Clara, os meninos e todos aqueles que foram tocados por aquele testemunho eram a prova viva disso. A igreja crescia, não por causa de grandes campanhas, mas porque cada vida transformada atraía outra. E assim, o milagre continuava, não com barulho, mas com a quietude de um Deus que age quando o seu povo permanece firme. Anos se passaram, e o testemunho de José e Clara já tinha cruzado fronteiras dentro da igreja. Os meninos, agora jovens, seguiam os passos dos pais. Daniel, o mais velho, tocava violão nos cultos, e Lucas, o caçula, ajudava nas visitas aos enfermos. Mas foi numa tarde comum, enquanto Clara arrumava a sala para receber os irmãos da reunião de oração, que uma notícia chegou como um balde de água fria. O médico de José ligou. Os exames não estavam bons. Uma doença grave, daquelas que os médicos falam baixo, como se o nome já carregasse o peso da sentença.
Clara segurou o telefone com as mãos trêmulas, mas quando José chegou em casa e ela contou, ele apenas abotoou a camisa com calma, sentou à mesa e abriu a Bíblia. Não foi desespero, não foi revolta. Foi a mesma paz que tinha aprendido anos atrás, quando não tinha nem teto. Vamos orar, disse ele, como se estivesse falando do jantar. E oraram. Não só eles, mas a igreja inteira. As irmãs se reuniram em rodas de jejum, os obreiros impuseram as mãos sobre José em cada culto, e até as crianças da escola bíblica dominical faziam correntinhas de oração por o tio Zé. Os médicos, surpresos com a serenidade do casal, até perguntavam de onde tiravam aquela força. E a resposta era sempre a mesma: é Deus. Ele já nos tirou do lixo, do vício, da fome. Por que agora seria diferente? Os tratamentos começaram, e com eles, as noites de insônia, os efeitos colaterais que deixavam José fraco, os dias em que até levantar da cama parecia uma batalha. Mas toda vez que a fraqueza apertava, chegava um irmão com uma palavra, uma irmã com um versículo, um jovem com um abraço apertado. A igreja não só orava, ela agia. Levaram comida, ajudaram nas despesas, ficaram de plantão no hospital. Até o pastor, homem de poucas palavras mas de muita fé, ia até a casa dele só para sentar no sofá e dizer: Deus não começou uma obra para deixar pela metade. E então, veio o dia da última consulta. José entrou no consultório com Clara ao seu lado, a mesma que anos atrás tinha segurado sua mão quando ele não tinha nem documento. O médico olhou os exames, olhou para eles, e depois olhou novamente, como se duvidasse do que via. Os números não mentiam, a doença tinha regressado. Não havia explicação médica. Não havia lógica. Só havia um Deus que ouve o clamor do seu povo. Quando saíram dali, José não gritou, não pulou. Apenas segurou o rosto de Clara entre as mãos e chorou, não de alívio, mas de gratidão. Porque ele sabia, não era só a cura do corpo. Era a confirmação de que, mais uma vez, Deus tinha transformado cinzas em beleza. Naquele domingo, quando José subiu ao púlpito para dar o testemunho, a igreja inteira já sabia. Mas ouvi-lo contar, com a voz ainda um pouco fraca mas os olhos brilhando, foi como reviver cada milagre daquele lugar. Ele falou das noites em que pensou que não aguentaria, dos irmãos que não o deixaram desistir, do Deus que nunca vira as costas. Eu já estive no fundo do poço, disse ele, olhando para os jovens, para os casais, para os que ainda carregavam suas próprias lutas. Mas aprendi uma coisa: quando a gente acha que está sozinho, é só olhar para trás. Porque a igreja não é um prédio. É a mão que segura a sua quando você está caindo. É a voz que canta com você quando você não tem mais forças. É a prova de que Deus não trabalha sozinho, Ele usa gente. E enquanto a congregação cantava grande ao Senhor, com lágrimas e sorrisos misturados, Clara olhava para os bancos e via rostos que ela mesma tinha visto chegarem quebrados e agora estavam de pé. Viúvas que encontraram consolo, viciados que encontraram libertação, famílias que encontraram unidade. Tudo ali, naquele mesmo chão sagrado onde ela e José tinham sido recolhidos. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E naqueles corações, Deus continuava escrevendo sua história, uma vida de cada vez. Clara fechou os olhos por um instante e sentiu o peso daqueles anos todos como se fosse uma manta quente, não mais um fardo. Lembrou-se do dia em que entrou pela primeira vez na congregação cristã, arrastando os pés, com o coração tão pesado que achava que nunca mais ia conseguir respirar direito. José ao seu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado com o endereço que um irmão de fé tinha lhe dado: vá lá. Eles vão orar com você. E agora, ali estava ela, não só de pé, mas com os braços abertos para receber outros que chegavam como ela chegou um dia. Porque a igreja não era um lugar para quem já estava bem. Era um hospital para almas feridas, um porto para naufragados. E Clara tinha se tornado uma daquelas mãos estendidas. Foi então que ela viu a jovem sentada no último banco, encostada na parede como se quisesse se esconder do mundo. Magra, olheiras fundas, os dedos brincando com a ponta do lenço molhado. Clara conhecia aquele olhar, era o mesmo que ela tinha quando pensava que não havia mais saída. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou ao lado da moça, sem dizer nada a princípio. Às vezes, o silêncio fala mais que 1000 palavras. Você veio sozinha?
Perguntou Clara, suave, quando a música terminou e o pastor começou a ler as escrituras. A jovem assentiu, engolindo em seco. O nome dela era Mariana, e as palavras saíram aos poucos, entre soluços abafados. O marido tinha ido embora, levando até as economias que ela juntara com tanto sacrifício. As contas se acumulavam, o desespero apertava o peito, e ela não sabia mais para onde correr. Uma amiga falou que aqui as pessoas oram de verdade, ela sussurrou, como se tivesse medo de ser julgada. Clara segurou a mão dela, firme, como alguém que já esteve no mesmo abismo e sabe que a escada para sair é feita de fé e de mãos dadas. Eu também cheguei assim, confessou. Com a alma em frangalhos e a cabeça cheia de porquês. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. Mariana olhou para os rostos ao redor, pessoas simples, de sorrisos sinceros, que cantavam como se cada palavra fosse uma promessa. Não havia holofotes, nem palcos chamativos. Só a luz suave das lâmpadas, o cheiro de café que vinha da cozinha dos irmãos, e aquele sentimento estranho, quase esquecido, de que talvez, só talvez, ela não estivesse sozinha. E se eu não merecer? Ela perguntou, a voz quebrada. Clara sorriu, com os olhos brilhando. Ah, minha filha, ninguém merece. Por isso é graça. Por isso é milagre. Naquele momento, o pastor fez um convite: se alguém aqui precisa de oração, levante a mão. Não há vergonha em pedir ajuda. Mariana hesitou, mas Clara apertou levemente sua mão, como um sinal. E então, tremendo, ela levantou o braço. Irmãos e irmãs se aproximaram, sem pressa, sem alarde. Mãos se juntaram sobre a cabeça dela, vozes murmuraram em uníssono: Senhor, toca nesta filha. Dá-lhe forças. Mostra que tu estás aqui. Não foram palavras bonitas ou elaboradas. Foi clamor. Foi intercessão de quem já viu Deus agir e não duvida que ele fará de novo. Quando Mariana abriu os olhos depois da oração, algo tinha mudado. Não que os problemas tivessem sumido, as contas ainda estavam lá, a casa vazia também. Mas havia uma paz, pequena como uma semente, plantada ali no meio da tempestade. E ela soube, sem entender como, que aquilo era só o começo. Nos dias que seguiram, Mariana voltou. E cada vez que voltava, trazia um pouco mais de si mesma. Os irmãos a ajudaram com cestas básicas, uma irmã de fé lhe ofereceu um trabalho temporário em sua padaria, e às quartas-feiras, ela passava a frequentar as reuniões de senhoras, onde aprendia a costurar e ouvia histórias de outras mulheres que, como ela, tinham sido restauradas. Um domingo, meses depois, Clara viu entrando pela porta da frente com um sorriso tímido, mas presente. Mariana trazia nas mãos um bolo caseiro, seu primeiro, feito por ela mesma. É para agradecer, disse, envergonhada. Por tudo. Clara abraçou-a forte, sentindo o perfume de canela e o calor de uma vida que renascera. O agradecimento não é meu, filha. É dele. Você só deixou ele trabalhar. E enquanto Mariana se juntava aos outros para cantar, Clara olhou para o céu por um instante, como quem agradece por mais uma história que não terminou em tragédia, mas em restauração. Porque na congregação, ela tinha aprendido que milagre não é só curar o corpo ou multiplicar pães. Às vezes, o maior milagre é ver uma alma que estava morta voltando a sonhar. E ali, entre aquelas quatro paredes simples, Deus continuava fazendo o que sempre fez, transformando cinzas em beleza, choro em dança, e desespero em esperança. Uma vida de cada vez. O milagre completo. Mariana levantou o pão ainda quente, seus dedos trêmulos agora firmes. Era o primeiro gesto de uma vida que ela mesma reconstruía, não sem cicatrizes, mas com propósito. A receita, passada por Clara entre lágrimas e risos, era simples: farinha, água, sal e tempo. Mas o ingrediente secreto, ela só descobrira ali: permissão para começar de novo. Naquela noite, enquanto as vozes se uniam em cânticos, Clara observou Mariana servir os pedaços do pão aos outros, seus olhos brilhando com uma luz que o vício e a solidão haviam apagado. Não era apenas um pão, lhe era um sim dado à vida. Um obrigada murmurado ao Deus que tece redenção com fios de paciência e amor inquebrantável. Reflexão final. Milagres raros são os que caem do céu como relâmpagos. Os mais comuns e preciosos nascem quando uma mão estendida encontra outra disposta a se erguer. Mariana não foi curada da dor, mas aprendeu a carregá-la sem que ela a definisse.
Clara não a salvou, apenas lhe lembrou que a graça já estava ali, esperando ser aceita. Lição de vida. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas sim pedras que se tornam degraus. O milagre não está na ausência de lutas, mas na coragem de transformar feridas em portas. E às vezes, tudo o que Ele pede é que abramos as mãos, não para receber, mas para oferecer, mesmo que seja apenas um pão quebrado. Porque é na partilha que descobrimos, a restauração começa quando deixamos de ser vítimas para nos tornarmos testemunhas da luz que nos salvou. E assim, entre aquelas 4 paredes, a história de Mariana não terminou. Apenas ganhou um novo capítulo, escrito com farinha, fé e a certeza de que, no reino de Deus, nenhum final é definitivo quando o amor está no meio.